Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos, queridos amigos e irmãos em Cristo. Este é o nosso canal de bênção, canal de adoração, canal de ensino aqui da Rádio Nova Capital, 100% evangélica, 100% gospel. E hoje nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo sobre o desígnio, sobre o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Seu desígnio será sempre para alguém que tem um problema, alguém que está perto de você, que está ferido. João, o discípulo amado, instigava a compaixão. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? 1 João 3,17. Irmãos, vemos hoje pelo mundo que tem muitas pessoas que tem poucas coisas, que passam necessidade, que passam fome, tanto material como espiritual. Outras pessoas, elas têm muito bens materiais e pouca espiritualidade. Outras pessoas têm muita espiritualidade, mas por vezes passam necessidade. E o que eu vejo é que existe uma desigualdade na balança social em todo o mundo, e sempre foi assim, e com certeza sempre será assim. Mas no princípio da cristandade, os primeiros cristãos, pelo estudo, pela história da teologia, nós vemos que eles repartiam tudo o que eles tinham. Eles eram unidos em tudo. Nós vemos aqui 15 princípios para resolver o problema que você deve reconhecer e aplicar quando ajudar os outros. Alguém com um problema precisa de você. Alguém com problema de saúde precisa de um médico. Alguém com problemas no carro precisa de um mecânico. Alguém com problema financeiro precisa de um banqueiro. Alguém com problema espiritual carece de um ministro, carece de ajuda espiritual. E quando Deus ele coloca um ministro, coloca um irmão na sua frente que tem necessidade de o evangelho, tem necessidade de uma vida nova, aquela palavra que você vai entregar para ele, aquela palavra de caridade, aquela palavra de ensino, com certeza o Espírito Santo vai estar trabalhando na vida dessa pessoa. Veja bem, problemas são, na verdade, algo maravilhoso, pois nos fazem alcançar coisas uns pelos outros. Dificuldades nos habilitam a ver o valor daqueles que estão próximos de nós e capacitam os outros a observarem nossa importância também. Por isso, nunca corra de um problema, simplesmente busque a solução. Alguns problemas serão mais notáveis que os outros, mais difíceis. Alfaiates notam botões que faltam e mecânicos ouvem algo errado no motor do carro. Por quê? Esse é o seu desígnio específico para eles. O Senhor espera que você se mova prontamente para resolver a dificuldade daqueles para quem você foi designado. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 3:27. Seu desígnio determinará e acentuará o que você vê e ouve. Você verá coisas que as pessoas próximas nem notarão e ouvirá fatos em uma conversa que outros podem ignorar. O problema constatado será uma chave para a unção e o chamado da sua vida. Você não foi designado para qualquer pessoa que tenha um problema. Algumas dificuldades são impossíveis para você resolver. Então, outra pessoa será indicada para solucionar aqueles problemas específicos. Porém, aprenda a estar no centro de sua especialidade e a usar as soluções que estão contidas em você. O Espírito Santo responderá a cada pergunta importante que você fizer, e suas respostas trarão uma grande paz ao seu coração. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Jeremias 33:3.
Pergunte ao Espírito Santo honestamente se o problema que você está vendo é uma penalidade por um ato de desobediência ou rebelião. Por quê? Nunca sopre vida em algo que ele está matando. A última coisa a fazer é opor-se ao trabalho do Senhor na vida de alguém. Irmãos, é muito importante a gente aprender de Deus. Muitas vezes nós oramos para as pessoas, muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas e a gente tem que notar uma coisa muito importante, que existem muitas vezes que a pessoa está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, porque ela está colhendo aquilo que ela plantou. E Deus, em sua infinita bondade, Ele está moldando a pessoa. Nós falamos assim, que Deus quebra o vaso e Deus constrói um vaso novo para enchê-lo de coisas novas, enchê-lo de maravilhas. Para isso, cada um tem que passar por um processo. Muitas vezes esse processo é muito difícil, esse processo é muito doloroso, esse processo demora dias, meses ou anos. Depende de cada pessoa. Por isso, preste muito bem atenção. Eu estou falando agora com os pastores, com os missionários, com os evangelistas, que, por vezes, nós tentamos ajudar as pessoas e a pessoa, ela não se ajuda, ela não muda de vida. Ela quer oração, ela quer uma bênção, ela quer uma mudança no casamento, ela quer um trabalho, ela quer a solução para os seus problemas. Mas ela não vê e não consegue enxergar que a solução está nela. A mudança tem que vir dela. A mudança de hábito, a mudança de pensamento, a mudança de opinião, a mudança de amigos, a mudança de vida tem que pegar e vir desta pessoa. Não adianta um pastor, um missionário, um evangelista querer mudar a vida de alguém se a pessoa não quer mudar a sua própria vida. E Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Deus conhece o coração de cada um de nós. E Ele só vai mudar a vida dessa pessoa se a pessoa quiser mudar a vida dela. Amém? Então, preste muita atenção em tudo quando você for querer ajudar alguém. Ele continua aqui, o Dr. Mike Murdock. Deixe-me explicar, ele fala. Recentemente, uma pessoa estava discutindo comigo sobre seu filho. Ela disse, eu tenho tanta pena dele, pois está sem trabalho há vários meses, por isso tenho dado dinheiro para ele gastar e casa para morar. Você poderia ajudá-lo de alguma forma? Mais tarde, a conversa revelou que aquele jovem era inacreditavelmente preguiçoso. Ele não tinha enviado currículos para as empresas, recusou-se a fazer algumas tarefas para a igreja, não cortava a grama da casa da mãe dele, nem lavava ou encerava o carro durante os dias em que estava sem trabalho. Por esse motivo, recusei-me a ajudá-lo. Encorajei a mãe a retirar o suporte financeiro que lhe estava dando. Expliquei-lhe o texto de Deuteronômio 28, na qual Deus diz que ele só abençoará o trabalho das nossas... Preste atenção. Mãos. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, segundo a Tessalonicenses 3, 10, 11. A Bíblia declara que devemos apartar-nos das pessoas preguiçosas. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta anotai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhem, segundo a Tessalonicenses 3,14. No entanto, elas não são inimigas, mas irmãs. Então, precisam ser ensinadas sobre a lei da produtividade. Crescimento requer trabalho. Irmãos, é exatamente isso que eu estava falando.
Se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não mudar de hábito, se a pessoa não mudar o caráter dela, a vida dela não vai mudar. Não adianta você orar, não adianta você interceder por essa pessoa, se a pessoa só pede oração, se a pessoa só pede ajuda e a pessoa não muda o íntimo dela, o interior dela, se ela não faz uma reflexão profunda na vida dela e não muda a vida dela, então não é uma oração que vai fazendo mudar. Ela tem que mudar a vida dela. E ele continua: indaga o Espírito Santo, essa pessoa está com problemas devido à sua ignorância? Será que fui designado a ensinar-lhe? Foi isso que Filipe fez quando correu para o eunuco etíope e perguntou. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendas tu o que lês? Atos 8:30. O eunuco não havia aprendido, mas queria ser ensinado. Filipe não teve de forçá-lo a tornar-se um aluno. Ele disse: como poderei entender se alguém não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos 8:11. Pergunte ao Espírito Santo: eu sou o único que o Senhor comissionou para resolver este problema para essa pessoa? Se for grande gozo você terá quando se vincular a ela para encontrar uma solução. Por isso, as Escrituras enfatizam: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 3:27. Questione ao Espírito Santo: o Senhor me capacitou para resolver essa dificuldade? E esta é a hora certa para fazê-lo? As Escrituras nos instruem a resolver problemas, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios 3:27. Sempre vejo muitos problemas que quero solucionar, mas o Espírito Santo me proíbe de fazê-lo, e eu nem sempre sei o porquê. Contudo, ele tem um plano específico. Paulo experimentou isso também e passou pela Frígia e pela província da Galácia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Atos 16:6-7. Aceite que o Espírito Santo proíba de solucionar problemas para os outros. Parecia que o evangelho pregado por Paulo resolveria as questões de todo mundo em qualquer lugar que ele fosse. Mas Deus sempre tem um plano, um propósito. Ele tem razões, ele tem faces. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Eclesiastes 3:1-3. Fique ciente de que, para Deus, a atitude da pessoa com problema é mais importante do que a situação que ela enfrenta. Um rebelde não está na posição de receber do Senhor, mas se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Isaías 1:19. Irmãos, é como eu sempre falo. Se a pessoa está passando por dificuldades, por problemas, você tem que pensar muito bem. Se a pessoa ela está colhendo aquilo que ela plantou, se a pessoa está passando por uma dificuldade para ela aprender e ter um crescimento espiritual e material, ou se a pessoa está passando por dificuldades por causa de outras pessoas, por escolhas que ela fez errada. Então, quando você orar para alguém, quando você estiver à disposição de alguém, você tem que pensar muito bem que a Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. E por vezes você tem que orar e deixar a pessoa nas mãos de Deus para que Deus trabalhe com a pessoa, para que Deus ele realmente coloque situações para que a pessoa tenha que resolver, situações de escolha da vida da pessoa, para que a pessoa não fuja dos seus problemas, mas que a pessoa resolva os seus problemas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus confirmará o seu desígnio com paz interior e alegria. Gênesis 4, 41, 15 e 44. E Atos 8, 31 e 39. Irmãos,
Nesse estudo, nós vemos que todas as passagens bíblicas, elas falam que você está designado a todo mundo, você está designado a todo lugar, você não pode resolver todos os tipos de problemas, recuse a ser manipulado, dominado ou intimidado por exigências e expectativas irracionais dos outros. Lembre-se que Deus está envolvido. Seu desígnio sempre será para alguém com um problema que o Pai o capacitou a resolvê-lo. Uma das coisas importantes que você tem que ensinar para as pessoas, resumindo em poucas palavras, é que quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela vai colocar o Senhor Jesus do centro da sua vida. Ela vai se retirar do centro e vai colocar o Senhor Jesus no centro da sua vida. E a partir daí, a partir de quando o Senhor Jesus está no centro da vida da pessoa, ele vai organizar a vida desta pessoa. Material, a vida sentimental, a vida espiritual, a vida em todos os sentidos. Muitas vezes a pessoa, nós começamos a viver simplesmente pela graça do Pai, pela graça de Deus. Deus, como fazia com o povo no deserto, que colocava o maná todos os dias, Deus ia à frente desse povo como uma nuvem e dava para o povo somente aquilo que era necessário, para que o povo compreendesse que Deus é Deus, tanto no pouco como no muito. Então, quando você começa a viver uma vida plena com Deus, você começa a ver que a felicidade, a plena felicidade, não é a questão de ter sobras, mas a questão de você colocar sua vida nas mãos de Deus, Deus ser o centro da sua vida. E a partir deste momento, a pessoa vai começar a organizar a sua vida. Então, o seu desígnio, o seu propósito para resolver os problemas da pessoa é mostrar para a pessoa que Deus tem que ser o centro da vida dela. Você tem que ensinar a pessoa que ela tem que confiar, ter fé e colocar totalmente a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ter a capacidade de fazer com que a pessoa compreenda que a vida dela tem que estar nas mãos de Deus. Porque por mais rica que ela seja, por mais cheia de dons que ela seja, por mais capacitada que a pessoa seja, se Deus se retira da vida dessa pessoa, ela perde tudo. E simplesmente a salvação também ela perde. Porque o mais importante para Deus, meus queridos, é a salvação da alma. É a salvação da alma, porque a alma é eterna. Ou ela vai para o fogo, ou ela vai para o céu. E depende do seu ensinamento, depende daquilo que você fala para essa pessoa. Não deixe a pessoa nas suas mãos. Ensine a pessoa a pescar, ensine a pessoa a buscar a Deus. Amém? E não se esqueçam, compartilhem os nossos vídeos, dê um like, compartilhe o nosso canal, nos ajude a partir de agora a evangelizar o mundo. Agora, pela Rádio Nova Capital, nós estamos aí no ar, levando a palavra de Deus ao mundo todo. Então dá um joinha aí, ajude a gente a evangelizar. Amém?